equações estocásticas é uma área muito importante, é uma área que tem de fato, grandes desafios, né? Principalmente por questões relacionadas de regularidade, de existência, né? E questões de unicidade que se postam. Essa área, fortemente, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com o Christian Oliveira, que é a pessoa assim, que é o colaborador e amigo bem forte na área, né? Que a gente vem desenvolvendo algumas coisas bem interessantes, muito interessantes mesmo. E poderia falar, com certeza, 2 ou 3 assuntos relacionados a ele, ele deve falar um em particular, mas a gente hoje fez a questão aí, agora eu vou até ser um pouco injusto dizer que, basicamente, também porque a questão da palestra estava meio que já pronta, né? Essa vai ser quase que a palestra de defesa do nosso aluno Verne Chaves. Então, começando basicamente a palestra, né? Esse é um trabalho de tese do nosso aluno Verne Kijama, né? Verne Chaves Kijama, que defendeu seu doutorado no ano passado, né? E ele defendeu o seu doutorado no ano passado e a gente trabalhou aí bastante duro junto com o Jean Silva, que é o meu irmão mais novo de orientação, né? Tivemos o mesmo orientador, e que trabalhava aqui na UFRJ, mas que já está há um ano, um pouquinho, agora já quase fazendo 2 anos, 1 ano e meio, na Federal de Minas Gerais. Então, é um trabalho em conjunto aí, nosso, meu, Verne e Jean. E o tema da exposição é a homogeneização da equação de Schrödinger, né? A gente vai fazer a equação de Schrödinger linear, realmente, né? Mas com a parte com não laplaciano, vocês vão ver já em breve, né? E a gente vai obter o que se chama os teoremas de massa estendida efetiva. E o grande diferencial desse trabalho é que nós conseguimos passar o que se chama os teoremas de Bloch Theorem, que é feito para materiais cristalinos, aonde o potencial do material cristalino é caracterizado por uma função periódica, né? Então, a gente vai... E esse trabalho, por que se encaixa exatamente nesse assunto de equações estocásticas? Porque os coeficientes do material vão ser funções estacionárias compostas com deformações estocásticas, né? Então, a gente introduz aqui a introdução, estocástica 7, eu logo digo, cara, aqui, por que funções estacionárias e deformações estocásticas? Porque os coeficientes da nossa equação de Schrödinger vai ser dado por tais funções, né? A gente, para obter os resultados de compacidade, a gente vai passar o limite num determinado parâmetro, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. E, obviamente, para obter esses resultados de compacidade, vai se aplicar, basicamente, o teorema de ergodicidade, modificado, obviamente, por contexto. E esse contexto, o teorema de ergodicidade, é, de fato, a peça-chave para introduzirmos um novo conceito de convergência de 2 escalas, introduzir no sentido que, claramente, a convergência de 2 escalas foi introduzida por Newton e extremamente desenvolvida por Haller, só que a gente vai fazer no contexto estocástico, que também já tinha sido estudado, mas a gente vai fazer no contexto estocástico com deformações estocásticas, né? A gente vai dar um teorema principal de homogeneização, ou seja, como a gente obter as equações de limites, né? E para obter essas equações de limites, a gente vai trabalhar no contexto que se chama o dado inicial bem preparado. Como a equação é linear, a gente vai supor que a gente pode decompor o dado inicial nas componentes, nas espectrais, do que se chama o problema espectral. E para resolver esse problema espectral, a gente não pode depender, né, de um parâmetro ômega que vai aparecer aqui. Vamos lá. Então, a gente vamos fixar em dois contextos principais, o teorema de homogeneização e as perturbações da identidade estocástica, né? Então, qual é a motivação do estudo da homogeneização? E, de modo geral, né, o estudo de homogeneização, como já foi falado em outras palestras, né, você tem um material com uma estrutura extremamente complicada, mas que se repete de uma certa forma. Pode ser um laminado, pode ser um material cristalino que se repete. Mesmo que você pudesse aplicar o seu método numérico mais eficiente, você não conseguiria resolver numericamente. Então, o necessário que se faz é de passagem ao limite de uma equação matemática, né? O que estamos apresentando aqui no contexto da homogeneização
é o que foi introduzido por Xavier Blanc, Pierre Lilions e Claude Lebris, que é a ideia de você pensar que uma estrutura cristalina, né, pode estar perturbada, né, ter certos defeitos, né, que seria, eu chamo aqui, né, tem uma questão não cristalina, quer dizer, você pode ter um elétron, uma parte do material que está numa posição errada, e essa posição teoricamente errada, e às vezes não é errada, por que não é errada? Porque se você pensar nos condutores, na verdade, os semicondutores, né? Semicondutores, eles são bombardeados, né, de tal sorte a mudar suas propriedades de resistividade, por exemplo, e esse bombardeamento se faz de tal sorte você obter esses pedacinhos, essas partículas no material de modo errado. Então, você gera semicondutores, né, de maneira a obter as propriedades que você quer, exatamente tirando a reticularidade do material. Então, tem uma aplicação bastante em particular semicondutores, mas em outros tipos de materiais também, né, para que ser feita essa. E essa diferença aqui a gente vai supor que se dá por uma questão aleatória. Tá? Então, esse φ aqui vai ser uma deformação, porque se você pensar o parâmetro ômega como se fosse o tempo, você vê isso como se fosse um mapeamento, né? Para cada ômega fixado, isso vai ser um mapeamento de Rn e Rn. Na verdade, vai ser um mapeamento bi-Lipschitz. A gente vai explicar isso com detalhes, né? E a gente vai considerar que a gente vai estar tomando funções que vão ser a composição de funções estacionárias com esse difemorfismo bi-Lipschitz, né, chamado deformação estocástica, e mais para frente a gente vai dar o conceito preciso. Né? Só para começar a entender o que a gente se quer, né, aqui no contexto mais simples possível, que é o contexto particular periódico, né, que foi estudado por Aller e Piatninsky, né? Então, você claramente tem aqui a sua equação de Schrödinger, né? Aqui, se a matriz A for a identidade, você tem usualmente o laplaciano. Então, aqui você está no contexto, que é o contexto não isotrópico, né? É o contexto onde você tem aqui, efetivamente, um material que depende das características, né? Aqui é a variável rápida que se chama, que é o x sobre epsilon, né? E aqui tem os dois potenciais, né? E a pergunta claramente podia ser assim, por que aparece 1 sobre epsilon? Epsilon é um parâmetro pequeno, né, maior do que zero, vai ser o parâmetro que você vai mandar para zero mais e obter a sua equação efetiva. Então, esse reescalonamento aqui, essa escala, aparece claramente por questões físicas, né? Você começa a colocar, o tempo e o espaço com certos parâmetros, e você tem basicamente dois limites distintos, que é o que se chama o limite semiclássico, que foi bastante estudado por Patrick Gerard e também pelo Pierre Lilions, tá? E tem o limite de homogeneização, né? Depois de você fazer um reescalonamento da sua equação de Schrödinger original, conforme certas questões físicas, que não vem aqui no caso entrar em detalhes, né? Isso está no livro de homogeneização do Jacques Lilions, por exemplo, lá no capítulo 4, vocês podem achar essas questões de fazer esse reescalonamento, né? Mas dois limites surgem, o semiclássico, que não é o que é estudado aqui, e o limite de homogeneização, que é o que se chama os teoremas de massa efetiva, né? Então, você tem um potencial V, né? Um potencial interno, potencial U, que é o potencial externo. O potencial U, em particular, depende da variável lenta, né? E o potencial I da variável rápida. E o potencial V depende somente da variável rápida. Tá? Claramente, esse problema é não linear, o que significa que nós vamos poder usar realmente a técnica de convergência de duas escalas. Se aqui tivesse modo de U ao quadrado vezes U, por exemplo, isso já não seria mais possível. Tampouco toda a técnica que a gente vai utilizar aqui, foi o que eu falei no início, da superposição dos efeitos, devido a você fazer o seu dado inicial se decompor nas diversas direções espectrais, do que vai aparecer mais frente como o problema celular, também não seria possível. Né? Então, claramente, a gente está se detendo aqui o modelo mais direcionado ao que se chama realmente obter uma resolução em ondas de Bloch, que eu espero vocês entenderem brevemente. De modo usual, nossa matriz é coerciva, limitada, né? Pelo menos nesse ponto aqui, a matriz original é coerciva, porém a matriz homogeneizada, afinal, não necessariamente é uniformemente coerciva. Tá? Pode ser que um dos autovalores dessa matriz degenere e vai a zero. Né? Mas aqui, nesse caso, quando você inicia o problema, a matriz é, de fato, uniformemente coerciva e limitada. Né? E esse problema foi estudado em 2005, né, por Piatninsky e Aller. Ok?
O que esse problema tem a ver com... Bem, esse problema, como eu falei, a propagação, o F, né, ou a U lá atrás, te dá a propagação ou movimento de elétrons num certo material, né? E existe uma relação muito clara entre a equação de Schrödinger e a equação de Liouville, né? Aplicando a transformação de Wiener, você pode passar da equação de Schrödinger para a equação de Liouville. Então, essas duas equações têm uma relação muito clara. Isso foi feito por Perle-Lyons de maneira precisa, né? Pelo menos quando na equação de Schrödinger, né? E também mais recentemente por Reid Ambrosio, pelo menos quando aqui você tem o Laplaciano, ou seja, o A identidade. Tá? Então, tem questões interessantes de homogeneização também com relação à equação de Liouville, que foi estudado na tese da Dalibard, né? E a gente estendeu essa questão aqui nesse aqui. Esse é um outro trabalho que já está publicado, né? Foi com uma outra aluna nossa, Tainara Andrade, novamente eu e o Jean Silva, e a gente queria fazer os dois problemas em paralelo, não só porque tínhamos duas teses a fazer, mas porque queríamos entender efetivamente como essas duas coisas se relacionavam, porque eu e o Jean ainda temos a ideia de fazer o limite semiclássico, na verdade, essa passagem do Schrödinger para o Liouville, mas a gente descobriu coisas interessantes, que a gente conseguiu homogeneizar essa equação de Liouville aqui, né, sem qualquer característica com relação ao espaço de probabilidade, né, não tem que ter nenhuma estrutura, como aqui na equação de Schrödinger vamos ter que ter uma determinada estrutura, né, vocês vão ver brevemente, enquanto aqui não teve. Então não tem uma relação tão direta assim entre a equação de Liouville e a equação de Schrödinger, ok? Não é uma coisa efetiva que possa dizer diretamente que funciona como se fosse no caso determinístico, né? Então vamos ao contexto estocástico. Claramente, o homem é um espaço de probabilidade, F e P é sua probabilidade, medida de probabilidade, né? Sua sigma é sua medida de probabilidade. A gente vai estar considerando certas transformações, né, que vão satisfazer propriedades de grupo, propriedades de invariância, né? A maior parte do tempo o X vai estar em Zn, né? Em alguns momentos também ele pode estar em Rn. Quando o X estiver em Zn, né, a gente vai chamar de sistema dinâmico discreto, e quando o X estiver em Rn, usualmente chamado de sistema dinâmico contínuo, tá? Mas a gente não vai se fixar muito nisso, dessa nomenclatura aqui nesse ponto. A gente vai supor claramente, né, que esse mapeamento tal preserva a medida, né? E que vamos supor ainda que ele é ergódico, né? Então, uma função, de maneira geral, uma função estacionária, né, de Rn cartesio ômega em R é dito estacionária se ela satisfaz essa propriedade, né? Quando x for o Rn, claramente, mesmo que a função não esteja definida em todos os seus pontos, ela vai estar no sentido, você tem uma ideia de média, por exemplo, f de zero, né? Seria o f de tal x de ômega, e tal de zero, a identidade, então está definido. Mas essas são questões importantes. Aqui é o conceito importantíssimo de deformação estocástica, né? Essa deformação estocástica foi introduzida, como está aqui embaixo, no contexto estocástico, desculpe, o Xavier, Blanc, Côte-Lebrun e Perle-Lyons, mas essa ideia nasceu bem lá atrás, né, com o Alexandre, né, melhor dizendo, Alexandre é o sobrenome dele, num contexto determinístico, né, quando ele quis estudar problemas de homogeneização que não eram de materiais cristalinos, né, ou seja, que os coeficientes não eram funções periódicas, né, utilizando o que ele chamou de θ2 convergência, né, que era exatamente essa ideia inicial das deformações, ou deformações estocásticas nesse contexto estocástico. Então, claramente, para cada parâmetro ômega, né, ou quase todo parâmetro ômega fixado, esse φ é um diffeomorfismo, tá ok? Você tem um controle, né, inferior do jacobiano da matriz jacobiana, né, o determinante da matriz jacobiana tem um limite inferior, o que significa que você não pode degenerar a zero, né, e também tem um limite superior do gradiente da φ, que significa que você não pode passar dois pontos muito distantes, né? Você não pode pegar dois pontos e passar muito distantes. E esse aqui, fisicamente, seria como se você pegasse dois pontos e a matéria assim, entrasse dois elementos que entrassem um dentro do outro. Isso também não é possível devido a essa questão do determinante. Mas isso vai ser importante para a mudança de variáveis? Tudo bem, essa é a explicação matemática que é extremamente importante,
mas o conceito que está por trás físico dessa deformação estocástica é esse. Você não pode deformar demais e você não pode fazer 2 pontos colapsados, ok? E aí acontece uma questão muito interessante, que é, você não vai pedir que a φ ela própria seja uma função estacionária, mas o seu gradiente. Então, o gradiente da função estacionária, o gradiente da deformação estocástica é que ela é uma função estacionária. Ou seja, satisfaz aquela propriedade que a gente viu, né? Que f de x mais y é igual a f de y tal x de ômega. Né? Isso aqui, mas por que o gradiente? É porque o gradiente da primeira aproximação linear. Exatamente. Na primeira aproximação linear, né, é que você exige a questão de estacionariedade. Perfeito. Né? Aqui um exemplo, a gente vai passar, a gente não tá jogando no vazio aqui, basicamente é uma perturbação da identidade. Né? Você tem o f de y ômega como sendo o próprio y, a identidade, mais um coeficiente aqui que satisfaz certas condições, que são as condições dela ser uma deformação estocástica. Né? Então, como a gente vai usar toda a teoria de ergodicidade, a gente tem que introduzir o que significa o valor médio, né? Então, dado uma função que seja localmente somável, né? Você tem essa propriedade que existe, você pode atribuir o valor médio a essa função. Obviamente, as funções periódicas, isso aqui é uma extensão natural do que ocorre com as funções periódicas, onde você estaria integrando sobre o período da função. Né? Associado às funções estacionárias, você tem o teorema de Birkhoff, né? Que relaciona as médias temporais com as médias espaciais. Isso é bem clássico. O que não é clássico foi o que foi provado em 2006 por Blanc, Lebris e Lyons, que mesmo que você componha a sua função com a deformação estocástica, ela satisfazendo as propriedades anteriores, você tem a mesma questão de ergodicidade como no teorema de Birkhoff original. Tá? Isso foi provado por eles, foi reprovado para a gente no trabalho com a Tainara de uma maneira mais geral. Tá ok? Então, para falar no conceito de convergência de duas escalas, né, a gente considera aqui, a gente vai estar considerando 2 escalas em L2, que é o usual, mas pode ser para P com P estritamente maior do que 1. Tá? Então, a gente vai considerar um subconjunto denso, né, enumerável, de L2 log do Rn, com valores em L2 de ômega. Observe que ômega não tem estrutura nenhuma, ok? Não sei como diferenciar, não tem, até esse ponto não tem estrutura de grupo, não tem nada. Né? Então, a gente define a convergência de 2 escalas, é uma convergência que está entre a convergência fraca e a convergência forte. Né? Ela tem melhores propriedades que a convergência fraca, mas não é suficiente para obtermos convergência quase sempre, né? Como na convergência forte. Então, ela é basicamente, né, de fato, para estudar homogeneização de problemas lineares. Né? E aqui a gente conseguiu estender essa situação para também com a composição com deformações estocásticas. Né? Aqui sempre aparece a φ menos 1, porque você, na verdade, você tem um material deformado e você volta ao ponto onde não deformado. Né? Então, a gente consegue, dado uma função qualquer em L2, né, dado uma sequência aqui em L2, né, a gente vai dizer que essa sequência, o φ, choose que ele converge, né, para quase todo ômegazinho fixado, né, então, para quase todo ômegazinho fixado, existe uma função em L2, né, e essa função em L2, observa que a U só vai estar dependendo de X, né? Mas o tilde, né? A tua epsilon, desculpa, está dependendo somente de e ômega, né? E aqui esse cara vai estar dependendo aqui do Y, que é basicamente o toro unitário. Tá? Isso claramente foi a primeira pessoa a introduzir a convergência de 2 escalas no sentido determinístico, foi Newton e foi extremamente desenvolvida por Haller. Então, tem uma grande quantidade de pessoas na comunidade matemática trabalhando com homogeneização que atribuem até a convergência de 2 escalas a Grégoire Haller, mas, de fato, quem introduziu pela primeira vez foi Newton. Muito bem. Né? Então, se a sua sequência for uniformemente limitada com relação a L2, ou seja, né, para um sup em epsilon da norma L2 da epsilon for limitado, né, não depende de epsilon, uma constante que não depende de epsilon, então você consegue extrair uma subsequência, né, tal que para quase todo ponto ômega t em ômega, você consegue extrair uma subsequência, né, e existe uma função U de ômega t, tal que essa subsequência converte para esse cara. O que aqui é fundamental, que para você tirar depois essa dependência aqui, você vai ter que mostrar um resultado de unicidade do problema limite. Né? Se você consegue mostrar que vale para todo mundo, obviamente, se qualquer subsequência converge para o mesmo ponto, então necessariamente não depende do ômega t escolhido. Ok?
Aqui são duas definições de dois espaços. Na verdade, a gente vai ver depois, vai ter uma relação importante desse cara aqui estar imerso compactamente nesse cara, né? A gente vai mostrar que, de fato, sobre certas condições estruturais sobre ômega, quando ômega for um grupo compacto, né, com certas estruturas, a gente vai ver logo a seguir, a gente vai mostrar que, na verdade, que H está contínuo em L2. Observa que não é igual o teorema direto de Hellick-Kondrakov, porque o Hellick-Kondrakov seria H1 lock, está contínuo em L2 lock, mas claramente em Rn você tem uma estrutura, né? Essa estrutura de espaço vetorial, na verdade, é uma estrutura de grupo, e essa estrutura de grupo que a gente vai conseguir transportar para o ômega, tá certo? Porque essa ideia de imersão compacta de H1 e L2 via o teorema de Hellick-Kondrakov usa fortemente a estrutura de transformada de Fourier, e a gente consegue essa estrutura de transformada de Fourier transportar do Rn para um grupo localmente compacto. Não necessariamente precisa ser compacto, pode ser somente localmente compacto, isso já é conhecido, mas a gente vai também aqui, nesse trabalho, foi feita uma extensão do teorema de Hellick-Kondrakov para grupos compactos, né? Qual é a grande dificuldade de passar o limite na equação original de Schrödinger? Que a gente não tem uma limitação uniforme H1, né? Se vocês forem voltar aí de modo usual, como é que eu obtenho as estimativas padrão sobre a Schrödinger, eu multiplico por o barra, o seu conjugado de U, e integro por parte, né? A gente ganha uma estimativa de energia para o epsilon, né? Mas a gente não ganha uma estimativa de energia para o gradiente de epsilon. Então, a gente não tem que uma imersão compacta de H1 em L2, né? Porque a nossa estimativa uniforme tem um epsilon aqui na frente. Porém, existe um resultado de convergência de duas escalas. Se você tem uma limitação uniforme para a sequência epsilon gradiente de epsilon, né? E da própria epsilon também, você consegue passar a subsequência e mostrar que o epsilon converge para uma barra, U de epsilon linha converge para converge fraco, duas escalas, para o ômega tilde, né? E a epsilon gradiente converge aqui para o gradiente, você observa que é o gradiente com relação à variável rápida. É o y, que seria como se fosse o x sobre epsilon. Ok? Isso é um resultado padrão, já no contexto determinístico, não no contexto aqui envolvendo as deformações estocásticas. Ok? Então, vamos lá. Então, qual é o problema principal? Então, nós temos nossa equação de Schrödinger, né? não isotrópica, né? com coeficiente A aqui, dependendo da variável rápida, que é a composição de uma função estacionária, de uma função de valor matricial estacionária com a deformação estocástica. Esse parâmetro 1 sobre epsilon 2 aqui, né? multiplicado por esse potencial, e o U. Né? E a gente, né? tem associado à questão da função ser estacionária um sistema dinâmico tal. Observa que tal aqui, já botei em K, porque vai estar dependendo da variável de Zn. Ok? Estimativas de modo padrão, como eu falei anteriormente, a estimativa de energia, né? E uma estimativa de epsilon gradiente. Essas estimativas que eram abstratas para você ter o teorema de convergência, de compacidade para convergir duas escalas, vem naturalmente desse cara aqui, né? Vem da equação. Uma multiplicar por o barra e outra por o barra t, né? E aí você tira essas duas estimativas aqui, onde claramente as constantes não podem depender do epsilon, né? Muito bem. Ok. Associada à sua equação espectral, associada à sua equação de Schrödinger, você faz uma expansão assintótica, né? E o que é a expansão assintótica? Você vai supor que a sua função o epsilon, né? Dependa de epsilon elevado a 0, epsilon elevado a 1, epsilon elevado ao quadrado, né? E você substitui essa expansão assintótica, que usualmente se chama como Ansatz de solução, na sua equação original e tira uma equação celular. Né? Essa equação celular vai ser fundamental, em geral, em homogeneização é fundamental, para você obter boas propriedades, para obter a sua equação limite. Para ter uma ideia da equação limite, né? Quando o epsilon... O que é a equação limite? É passar o parâmetro epsilon para zero. Né? Aqui vai mais do que isso. Então, quando você faz isso, né? Quando você supõe... Deixa eu ver se... Nossa, aqui... Deixa eu botar aqui. Aqui, melhor que está tudo igual. Né? Então, quando você faz essa expansão assintótica, né?
Claramente, a expansão assintótica te dá a cara daquilo que você obtém, mas é puramente formal, né? É somente um ansatz, né? Isso é o que é feito como em homogeneização pelo pessoal da engenharia, né? O pessoal da engenharia, em geral, supõe isso e para por aí, né? Obtém a cara da equação limite e para por aí. No caso matemático, você quer obter a cara da sua solução. Então, quando você faz essa expansão assintótica, você obtém aqui uma equação diferencial, né? Elíptica, né? Que na verdade aqui é um problema de alto valor, né? Para cada θ fixado aqui, porque você fazendo essa expansão vai te aparecer esse parâmetro tec, então para cada θ fixado, né? Você vai obter essa equação aqui, que é o lambda aqui é o alto valor e o psi é o alto vetor associado à lambda, né? Para cada lambda, claramente aqui o lambda poderia depender de ômega e de θ, mas você não quer que ele dependa de ômega em si, como a gente vai mostrar depois, né? Resolvido, esse parâmetro θ aqui, na verdade, é o que é chamado, no contexto de equações de Schrödinger, como sendo a frequência de Bloch, né? Que vem do famoso teorema de Bloch, que é só procurar aí no Google, né? E você vai obter toda a teoria de equações de Bloch no contexto periódico, pelo menos. Então, lambda é o que é chamado as altas frequências, são ground states, na verdade, da onde os seus elétrons ficariam vibrando, você poderia encontrar seus elétrons, né? E você vai decompor, né? Você vai supor que a sua solução é dada como se fosse por uma onda plana, né? E o seu autovetor associado, né? Ao seu autovalor lambda, e esse autovetor é chamado a energia de Bloch, né? Então, escrevendo isso aqui de uma forma mais compacta, você tem um operador L-φ-θ, ou seja, φ porque está dependendo da formação estocástica em particular, fixada essa deformação, você pode chamar só de L, ficaria mais fácil, aplicado a F, então você tem que resolver LF igual a lambda F, né? Onde F é a composição do Fzinho com a deformação estocástica anterior. Então, no final das contas, para você resolver seu problema de homogeneização da equação de Schrödinger, seja no contexto determinístico ou aqui no contexto mais geral estocástico, você tem que passar por a solução desse problema de alto valor. Você tem que descobrir, a priori, lambdas e psis que satisfazem essa equação número 2. Ok? Claro, associado à sua equação elíptica, você tem a sua formulação variacional, né? Então, como vai resolver esse problema aqui? Usualmente usando a minimização, né, dos coeficientes de Rayleigh, né? Seria a ideia exatamente dessa forma, né? As boas propriedades do seu coeficiente B, φ, θ, que foram definidos dessa forma aqui, né? E, obviamente, para que o autovetor tenha a norma 1 e L2, você vai usar a ideia do teorema, aí que entra o teorema de Reglik-Kondrakov no contexto determinístico usual para determinar o alto valor lambda, tal que é associado ao autovetor psi com norma 1 em L2. Tá? Muito bem. Bem, aqui são as questões, o que a gente vai supor para poder fazer nosso problema de alto valor. A gente vai supor que o alto valor lambda ele é um alto valor simples, né? Ou seja, não tem repetibilidade. E que o θ asterístico, né, seja um ponto crítico, ou seja, o gradiente de lambda em θ, quando θ igual a θ asterístico, é igual a zero. Isso aqui é fundamental e pode ser suposto dessa forma. E mais ainda, como a gente falou anteriormente, nós vamos supor que o seu dado inicial é um dado inicial preparado. O que isso significa? Ele é, de fato, uma onda plana. Na verdade, ele é um coeficiente que multiplica a sua autofunção, né? Vejam um valor aqui, V0 de x, onde esse V0 de x é o dado inicial de uma equação de Schrödinger que vai aparecer para frente. Tá? Mas, no final das contas, o que você está fazendo aqui é decompor o seu dado inicial nas direções das autofrequências da equação celular. Então, aqui é fundamental associar que isso é possível porque você está trabalhando com um problema linear, né? Óbvio, se eu sei resolver meu dado inicial, né, para uma determinada direção, para uma determinada alta frequência, direção de uma determinada alta frequência, eu sei fazer a composição disso, né, uma composição pelo menos linear finita de direções de frequência, já que o problema é linear. Então, basta estudar somente uma direção. Então, é por isso que o dado inicial é suposto somente como sendo um múltiplo de uma direção. Ok? Como dito anteriormente, a gente sabe que o dado inicial satisfaz a condição de ser uniformemente limitado em L2, isso é dado, né?
Não vamos perder tempo com isso. Então, teorema principal de homogeneização, o teorema abstrato. Principal não, o teorema abstrato de homogeneização. Né? Então, dado um ponto θ asterístico, né, você assume que existe o âmbito de θ asterístico, e que o âmbito de θ asterístico seja um ponto crítico. O dado inicial é dado desta forma, né, como antes, o dado inicial preparado. Né? Então, o epsilon, solução do problema de Schrödinger, a sua equação tem solução única, né, para cada epsilon fixado. Você pode escrever V epsilon dessa forma, né? E essa função V epsilon é que você vai mostrar aqui, de fato, converge duas escalas, ou φ duas escalas, φ maiúsculo duas escalas, né, por uma equação limite, que é uma função V, né, determinística, multiplicada pela sua autofunção, né, da equação celular, né? Essa função limite, né, né, que está aqui, né, satisfaz o que a gente chama de strong two-scale convergence, satisfaz uma condição de convergência de duas escalas fortes, né? E mais do que isso, essa função V é a solução deste problema, né, de Schrödinger. Né? De fato, aqui a matriz A é constante, o potencial U é constante, o potencial que estava multiplicado sobre 1 sobre V2 ao quadrado, ele desaparece no processo de homogeneização. Né? Então, a sua solução V, que está associada ao processo limite, satisfaz essa equação de Schrödinger, onde a gente consegue mostrar, né, que o potencial é dado pela essa convergência aqui, e, mais ainda, o coeficiente que multiplica o gradiente da V, né, ele é, de fato, a hessiana do alto valor com relação a θ. Né? Então, esse cara aqui, ele não pode depender, ele é uma constante, né? Ele é uma constante com relação a x, t e ômega, vamos chamar assim, ômegazinho, o parâmetro estocástico. Então, esse cara, o lambda não pode depender de ômega, de tal sorte o seu coeficiente limite não dependa de ômega. Tá? Então, naquele processo de obter lambda e psi, é fundamental, você não pode fixar, congelar ômega e fazer tudo como se fosse no caso determinístico. Né? Então, esse é o primeiro teorema geral abstrato que a gente obtém. Seguiu um pouco de perto o que foi feito pelo Haller e pelo Piatininsky, mas com grandes diferenças devido à introdução da deformação estocástica. Né? Então, vou seguir aqui, vou passar aqui. Esse artigo já está submetido, já está no arquivo lá depois da submissão. A gente precisou botar no arquivo para que o menino pudesse obter algumas coisas de prova para fazer concurso. Eu vou pular aqui os steps da prova, né? Vou pular os steps da prova, é bem interessante, mas ainda que já seja até bem perto do que foi feito pelo Haller. Eu tenho mais uns 10 minutos de palestra, por gentileza? Mais ou menos sim. Isso? Sim, Vladimir, sim. Muito obrigado. Nada. Então, uma questão interessante, bacana aqui, de fato, a gente consegue o que se chama essa questão aqui, né, da sua função, da sua sequência. Né? Aqui é do V epsilon, que está associado ao epsilon do problema original. Né? Mas quando a gente consegue mostrar isso aqui, na verdade seria interessante uma taxa de decaimento. Né? Os resultados mais interessantes do que a gente chama de o Type Result Corrector, né? A Corrector Type Result, um resultado do tipo de corretor, né? É saber como é que essa taxa aqui decai quando o epsilon vai para zero. Né? Então, a gente consegue obter um resultado do tipo corretor, que também é muito interessante, ainda que esse resultado não venha com a taxa, que é basicamente também como o Haller conseguiu obter. Tá ok? Mas a gente tem esse resultado também ainda no contexto estocástico com deformação estocástica. Então, vamos lá para a introdução do que a gente chama da teoria de Locally Compact Abelian Groups. Né? Por que a gente precisa introduzir? A gente a gente tem que introduzir o quanto de matemática for necessário para resolver seu problema. Não ter um canhão que você não sabe onde se aplica e ficar procurando os problemas para se aplicar isso. Bem, o Wagner conhece bem aqui da UFRJ e de outros locais também, e sabe que a gente tem esse princípio. Então, a gente vai estudar o que for necessário para resolver o problema. E aí nos deparamos com essa questão de espaço Sobolev sobre grupos localmente compactos. Por quê? Pelo seguinte, né? A motivação para os
estudar os espaços subleves sobre grupos, né? Além de ser elegante, uma teoria matemática importante, né? Está relacionado à seguinte resolução do problema de alto valor. Descubra a lambda de θ, para θ fixado, né? E o autovetor correspondente, satisfazendo o seu problema variacional, ou equação celular, né? Por quê? Porque a gente vai querer mostrar um resultado de compacidade de H em L, seria como se fosse H1 lock em L2 lock, né? Para resolver o problema associado variacional, né? Contudo, ômegazinho pertencente a ômega maiúsculo não pode ser fixado, né? Eu não posso fixar, como eu já falei aqui, realmente, o ômegazinho na equação celular, resolver meu problema espectral da equação de Schrödinger estacionária no sentido do tempo, né? Que não depende do tempo. Problema elíptico de Schrödinger, né? O problema de alto valor, obviamente elíptico de Schrödinger, e obter o parâmetro lambda dependendo de ômega, né? Então a gente precisa introduzir um conceito do teorema de Rayleigh-Kondrakov, né, no contexto de espaços localmente compactos, né? Então a gente considera que G seja um grupo abeliano localmente compacto, né? Sem perda de generalidade, a gente pode supor que a gente tem a topologia de Hausdorff associada, ok? E a gente vai trabalhar o que a gente chama com os caracteres, que é o G-chapéu. É usual chamar G-chapéu porque viria através da transformada de Fourier subgrupos, né? Então são de fatos, S1 também é um grupo, né? Claramente um grupo localmente compacto, na verdade, e a gente vai obter, a gente considera os caracteres sobre esse grupo, né? Vai munir esse grupo com a topologia que torna ele localmente compacto, né? A gente vai estar utilizando as medidas mu, né? São as medidas de AA, como esses caras vão ser finitos, daqui a pouquinho são iguais à direita e à esquerda, então daqui independente, mas mu é a medida de A associada a G, e nu é a medida de A associada a G-chapéu ou grupo de caracteres, né? Então você pode definir a transformada de Fourier, né? Isso está bem colocado lá no livro do Folland. Bem, aqui ele segue o Rayleigh, mas o livro do Folland, né, de análise harmônica abstrata, é um livro fininho, mas muito bem escrito, excelente, particular. Então, dado uma função L1 de G mu, né, você define a transformada de Fourier, que é uma função que vai dos caracteres no complexo, desta forma aqui, né? Então, e associado a esse grupo de caracteres, você pode definir um grupo de pseudométricas, né? E esse grupo de pseudométricas não é esse conjunto, desculpa, de pseudométricas não é vazio através de um importante teorema de Bikov-Kakutami, né? E aí você pode associar um pezinho nesse cara aqui para te dar a mesma ideia de distância, né? Porque no final das contas a gente vai usar a definição de espaços Sobolev sobre grupos, né? Com a ideia, esse cara aqui é que te dá a ideia do modo de Quici elevado ao quadrado, né? Mas o que é o modo de Quici elevado ao quadrado? É a distância à origem. Então, o gama aqui está fazendo o papel da distância à origem. Claro que aqui não é um espaço vetorial, não tem uma estrutura de espaço vetorial, porque é um grupo localmente compacto. Então, esse gama vai ser definido exatamente como sendo, né? Aqui, a sua pseudométrica, a distância da pseudométrica é a identidade. Né? Não, a identidade do RN seria o zero, né? Aqui, a identidade num G-chapéu é a função identidade, 1. Então, esse cara aqui, basicamente, faz o papel da distância à origem. Então, isso também não é nosso, essa definição não é nossa, já está lá no livro do Folland, né? Desculpa, isso não está no livro do Folland, está no livro do Folland, da transformada de Fourier. Mas os espaços sobre seu grupo já estão bem definidos. Aqui, em particular, a gente faz para todo S positivo, né? E define dessa forma, mas a gente vai se fixar somente quando S igual a 1 ou S igual a 0, na verdade, que é o próprio L2, deriva do teorema de Rayleigh, o teorema de Plancherel, identidade de Plancherel. Tá? Então, associada a essa ideia aqui de funções da função de Sobolev, F está em HS, você tem a norma dela associada, dada de modo usual, como você pode pensar, você já viu, o espaço Sobolev homogêneo sobre o RN. Né? Claro, aí se você está aqui com o grupo G, o seu próprio RN, e a sua coisa como sendo o mais, né? Quer dizer, a sua propriedade de grupo, a multiplicação de grupo como sendo uma soma,
você obtém usualmente, né, aqui o P de distância desses dois caras seria a distância origem, como a gente falou anteriormente. Né? O gama, que é a distância origem, dá exatamente 2π, norma de x, ali de norma de x elevado a s. Né? Muito bem. Você sabe que, né, o grupo é compacto, né, se somente seu grupo é finito. Então, a gente vai se fixar no grupo finito, né? E, mais do que isso, a gente vai supor que a gente pode normalizar isso se você ter uma medida de probabilidade. Então, associado agora a um grupo que é finito, né, um grupo abeliano compacto, né, e com a medida de probabilidade igual a 1, você pode colocar sobre ele o seu sistema dinâmico, né, e seu sistema dinâmico, em particular, um sistema dinâmico contínuo, satisfazendo essas determinadas condições aqui. Eu estou talvez passando um pouco, mas deixa eu ir mais rápido. Né? Com esse sistema dinâmico, né, você consegue boas propriedades de tal sorte você mostrar que condições desse sistema dinâmico são boas condições sobre a sua φ, né, que vai te dar um homorfismo sobre o Rn e G, você vai conseguir mostrar que esse sistema dinâmico é de fato ergótico, como você gostaria anteriormente. Muito bem. Né? Aí a gente, na verdade, quer associar H cursivo ser compacto em L cursivo. Mas como associar H cursivo ao H1 gama, S igual a 1, né? E o F cursivo em L2, o F cursivo em L2 é mais fácil. Então, a gente tem um resultado que diz que, né, uma função f está em H cursivo, se somente C, F na origem, né, F aqui é estacionário, F na origem faz sentido, né, está em H1 gama, né, e que as duas normas se relacionam dessa forma. Né? Muito bem. Então, o que falta agora? Falta mostrar que, de fato, H1 gama é compactamente contido em L2 de gama. H1 gama de G está compactamente contido em L2 de G. E como é que a gente obtém isso? Bem, de maneira bem mais caracterizada e maneira bem mais precisa do que já tinha sido obtido anteriormente. A gente define, obtido anteriormente por algumas pessoas que já trabalharam em teoria de espaço subleve sobre grupos, a gente define essa transformação e acho que a gente consegue mostrar que o H1 gama está compactamente contido em L2 de G, se e somente se o operador é compacto. Bem, isso é óbvio. Né? Então, caracterizar essa imersão compacta é caracterizar esse operador linear contínuo, limitado, ser compacto. Né? Aí a gente tem algumas caracterizações desse operador que são interessantes. Né? Se o operador T é compacto, então, necessariamente, né, o grupo de caracteres tem que ser enumerável. Né? Então, isso já é uma forma de você caracterizar a necessidade, quais tipos de caracteres que você pode ter, quais tipos de grupos, tal que o seu grupo de caracteres, o seu grupo dual, né? Se o grupo dual do grupo localmente compacto não for enumerável, você está morto, você não tem como mostrar que esse cara T é compacto. Se esse cara T não é compacto, a sua imersão não é compacta, você não consegue obter o seu alto valor independente de ômegazinho. E mais do que isso, a gente conseguiu, né, nesse trabalho, caracterizar completamente isso. Então, uma condição C é dado D é positivo se o conjunto de caracteres, né, e a sua função gama, que é o gama da definição do espaço Sobolev, né, se para todo mundo esse cara for menor que D, se esse conjunto for finito, né, então você tem que ser o operador T é compacto. Ok? Então, aqui, alguns exemplos, né, que isso não é vazio. Então, com essa caracterização, a gente consegue mostrar a existência do alto valor e do alto vetor, e com essa existência do alto valor vetor, você pode resolver o seu problema abstrato, né, de resolver seu problema abstrato de, como se diz, do teorema geral. Esse aqui é um exemplo, eu vou passar rapidamente, né, que a gente vai passar aqui com a perturbação da identidade. Então, você tem um teorema geral de homogeneização estocástica, as transformações estocásticas, e esse tema geral foi, a grande dificuldade era obter os lambdas e os psis. Então, existe uma outra forma de a gente tentar obter os lambdas e psis. Qual é a outra forma que a gente viu? É uma classe muito importante de problemas físicos, que a gente batizou como sendo quase periódicos, né? No sentido que eles são uma perturbaçãozinha o seu reticulado é uma perturbação pequena de um reticulado cristalino, de um reticulado periódico. E as deformações estocásticas associadas a isso
são o que a gente define como deformações estocásticas, que são perturbações da identidade. Então, uma deformação estocástica bem interessante é aquela que, né, no termo de ordem 0 para eta, ela é a própria identidade, né? E ela tem um termo de ordem 1, onde esse cara aqui, Z, satisfaz a condição de ela própria ser uma deformação estocástica. Tá ok? Eu estou chegando já ao final. Então, o que a gente utiliza aqui para ficar claro de maneira global, né? A gente vai usar o teorema de perturbação de Cato, né? E a gente vai conseguir dizer que, se você conhece o alto valor, né, do problema no parâmetro eta igual a zero, onde eta igual a zero vai ser suposto o problema periódico, se você conhece o alto valor periódico, né, e você conhece a multiplicidade do alto valor periódico, você consegue reproduzir todas essas características espectrais para o problema perturbado através da teoria de Cato. Na verdade, a gente teve que evoluir mais, teve que desenvolver, e nesse artigo estava escrito uma seção razoavelmente grande sobre um teorema de perturbação para operadores limitados, né, sobre espaço de Banach, sobre espaço de Hilbert, na verdade, né, o operador em si que vai estar no espaço de Banach, e a gente consegue mostrar também um resultado de homogeneização, um segundo resultado de homogeneização, onde essa caracterização da existência do lambda e do autovetor é em função dessa perturbação da identidade e obtendo as características originais. Então, a gente está quase no final aqui. Bem, esse artigo está colocado, não é esse artigo, não, o artigo em si, o trabalho, melhor dizendo, o trabalho está colocado, né, no archivo, ainda que eu não goste muito de fazer isso, né, não vinha fazendo isso já há um bom tempo, mas a gente acabou colocando esse trabalho no archivo, e ficou um trabalho substancialmente grande, com mais de 100 páginas, né? E vai ser muito prazeroso aí, muito interessante, se algum de vocês tiver interesse e quiser passar para a gente alguns comentários ou até algumas correções. Muito obrigado aí, Fagner. Eu acho que já passei do meu limite já um pouco aí.